Olá pessoal, aqui é a professora Marina e nós vamos para mais uma dica Horus Enem. Continuamos no caderno azul, prova Enem ano 2019, área da Química, e nós vamos ver a questão 108. Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, com camada de valência 5s2,5p6, e o hexafluoreto de platina, e desde então mais compostos novos, de gases nobres, vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, no qual se considera que numa ligação química os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos do halogênio flúor, com camada de valência 2s2, 2p5, se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com 8 elétrons de valência. Ao se escrever a forma de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons da camada de valência haverá no átomo de gás nobre? Então, pessoal, como a gente vai resolver, então, essa questão? Nós temos que utilizar, então, a notação de Lewis, né? Então, nós sabemos que esse composto que foi citado aqui é um composto, então, composto, né, pelo xenônio e junto aqui com o halogênio flúor, né? Então, se nós formos na tabela periódica, né, e o próprio aqui enunciado nos dá, né, a camada de valência, então nós sabemos a camada de valência aqui do xenônio, ou seja, 5s2, 5p6. 2 mais 6, temos 8, né, aqui na camada de valência. Vamos ter 8 elétrons na camada de valência. E o flúor, né, aqui ele traz então que a camada de valência é 2s2, 2p5, ou seja, 2 mais 5, 7, né? Vamos ter 7 aqui elétrons na camada de valência. Nesse caso, né, desse composto em específico, nós vamos ter o difluoreto de xenônio, ou seja, teremos dois halogênios flúor e o xenônio. Então, como que nós vamos conseguir saber, né, quantos elétrons vão ter na camada de valência? A gente sabe que cada átomo de flúor, ele deve ficar com 8 elétrons na sua camada de valência, por essa questão aqui da configuração eletrônica de gás nobre, que o próprio enunciado nos explica, né, a regra do octeto. Sendo assim, a gente vai ter que fazer, então, essa relação entre os elétrons, nessa doação de elétrons. Para que o flúor receba 8 elétrons, ele vai ter que ter a adição de um elétron em cada halogênio, né? Então, aqui anteriormente tínhamos 7 elétrons, vamos passar a ter 8, pela regra do octeto. E aqui também tínhamos 7, vamos passar a ter 8. Nessa relação aqui, o xenônio, então, que já tinha 8, vai adicionar esses 2 elétrons que vieram do halogênio flúor. Sendo assim, o xenônio ficará com 10 elétrons na camada de valência. Ou seja, alternativa certa, alternativa C, 10 elétrons. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e não percam a próxima dica Horus Enem.